Ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do STF, eles fazem ali tipo um rodízio entre eles e cada um assume o TSE de tempos em tempos. Agora o ministro Barroso saiu, quem vai entrar é o Fachin e ele fez um discurso de despedida do TSE. Eu vou mostrar para vocês o discurso do Luiz Roberto Barroso com as mentiras que ele conta. Logo após eu desmentir o ministro Roberto Barroso, eu vou revelar quem é Luiz Roberto Barroso. Fiquem até o fim, vocês ficarão impressionados como o ministro tem lado que não passa de um militante político. Então vamos lá que eu vou começar a desmentir Luiz Roberto Barroso, ex-ministro do TSE. E como eu disse, ao final terá um bônus para vocês sobre o Luiz Roberto Barroso, quem é, como ele chegou no STF, vocês vão se surpreender. Fiquem até o final. Imprensa profissional é um dos antídotos contra esse mundo da pós-verdade e dos fatos alternativos. A mídia tradicional diz ele que é a verdade e que a internet é um mundo pós-verdade. Então a verdade para ele é só o que a imprensa vendida, que não recebe mais dinheiro do governo, essa sim diz a verdade. Olha só que patetice. Disfarces para a mentira e as notícias fraudulentas. Em meio a muitos fatores positivos, há um componente extremamente negativo nesse novo contexto: a circulação de campanhas de ódio e de desinformação, a veiculação de mentiras deliberadas, de teorias conspiratórias, ataques às instituições e outros comportamentos socialmente inaceitáveis. Vou mostrar para vocês quem faz ataque às instituições e quem dissemina notícias falsas. TSE multa a campanha de Haddad por impulsionar notícias contra Bolsonaro na internet. Ministro Fachin negou punir o Google por impulsionamento irregular. Ele entendeu que o PT pagou para destacar conteúdo negativo. A assessoria de Haddad manifestou incredulidade com a decisão. Mas olhem só, na CPMI das fake news, o que diz uma das pessoas que foram lá na CPI, o Hans River. Preste atenção o que ele fala sobre o PT. O senhor chegou a fazer disparos da campanha do Fernando Haddad? Sim, do Haddad sim. Do candidato a presidente? Do Haddad, do PT? A campanha do Haddad que ele estava se elegendo era o Bolsonaro e o Haddad na época. Isso. Quando eu fiz o comentário de uma maneira lúdica para que todos entendessem que o estado de São Paulo, vamos supor que fosse essa mesa e a outra bancada fosse Rio de Janeiro, a parte do Haddad você conseguia mandar para todo o território nacional. Mas você não podia mandar com aqueles números internacionais. Por quê? Porque era uma campanha de presidente. Então você está mandando para o presidente... eu vou mandar uma campanha para você, que você está na Paraíba, com o número da China. Não tinha condições. Sim. Então o pessoal reclamava, vai mandar? Mas você manda com o número nacional. Então entra naquela parte que eu estava dando um exemplo. Então era o único que você conseguia atingir todo o território nacional. Ressalve alguns lugares que então, não atendia. Então o senhor confirma que fez esses disparos para beneficiar o presidente do PT para todo o território nacional, digamos assim. Sim, sim. E os chips eram adquiridos da forma ilícita, no caso, né? Então, Barroso, e agora? Quem é que dissemina ódio e dissemina notícias falsas? E aí, Barroso, o que você tem a dizer sobre essa declaração do Hans River que o PT e o Haddad foram multados por disparar notícias contra o Bolsonaro? Continuando aqui, desmascarar o Barroso. A criação de uma coordenação digital de combate à desinformação, com um especialista na matéria que assessorou as ações do TSE. 2. Parceria com as principais mídias sociais e aplicativos de mensagens, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube, Twitter e TikTok. 3. Parceria
com as principais agências de checagem de notícias para a verificação da veracidade de determinadas matérias. Engraçado que essas notícias de fact-checking é o seguinte, eles classificam memes que foi feito lá na Rússia, dizendo que o Bolsonaro, fizeram um meme, um vídeo, pegaram e fizeram uma tradução, e o Putin dizendo que recebeu leite moça, tal, por isso que ele vai evitar a guerra. Eles classificaram o meme como notícia falsa, chega a ser patético. Então, quem fiscaliza o que é falso ou é verdadeiro são as mídias esquerdistas, Estadão, Boatos.org, Aos Fatos, todos com viés de esquerda. 7. Campanha de educação midiática sobre fake news, estrelada sem custos pelo biólogo e youtuber Átila Yamarino. Youtuber, biólogo Átila Yamarino fazendo propaganda contra fake news. É o maior propagador de fake news. Querem saber quem que é Átila Yamarino? Vamos lá então, eu vou mostrar uma fake news desse Átila Yamarino. Átila Yamarino e a projeção de 1 milhão de mortos devido ao Xing Ling no país. Então ele fez uma previsão que seria 1 milhão de pessoas que perderiam a vida devido ao Xing Ling chinês em 2020. Então ele errou assim muito. Esse é o cara que faz campanha contra fake news para o TSE. Mas vamos continuar aqui a desmentir o Barroso, porque ele é muito mentiroso. E além de mentiroso, é um militante político. Eu vou mostrar para vocês que ele é um militante político. Não saiam daí, porque até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês quem é Luiz Roberto Barroso e o que ele pensa. Na televisão e nas redes sociais. O foco principal da nossa atuação foi não o controle de conteúdos, mas, sobretudo, dos comportamentos coordenados inautênticos, como o uso de perfis falsos ou duplicados, robôs e trolls, gente contratada para amplificar as notícias falsas. São os mercenários que fazem mal à democracia. Querem saber quem usa bot, quem usa robôs, quem usa perfis falsos? Vem cá que eu vou mostrar para vocês quem é o criador de robôs e de notícias falsas na internet. Esse vídeo é meu mesmo, eu fiz sobre os robôs de Lula no Twitter. Preste atenção. De 2.800.000 ele passou para 2.987.000. Ele teve 102 mil seguidores em um mês. Vamos ver quem são esses perfis que estão seguindo Lula? Então está aqui. Esses são os perfis que começaram a seguir Lula. Gesder, Henrique, José, Elia Vanetti, Daniele, Adilson, Grace Liz. Agora vamos mostrar os seguidores do ex-presidiário no Twitter, que são robôs. Vou provar que eles são robôs. Fiquem aí. Entrou em janeiro de 2022. Segue 82 pessoas, seguidores 0. É o José da Cruz e Souza. Vai guardando os nomes, é muito importante para você entender o que está acontecendo. Mais um. Elivanete Araújo, 1 seguidor. Quer dizer, ela está seguindo o Lula e tem 0 seguidores. Curiosidade, entrou em janeiro de 2022. Mais um aqui, vamos lá. Vamos escolher aleatoriamente. Daniela está seguindo 50 pessoas e tem 0 seguidores. Entrou em janeiro de 2022. Preste atenção à data. Continuando aqui, mais um. Alberto Luiz, esse tem até foto. Está seguindo 3 pessoas, tem 0 seguidores. Entrou em janeiro de 2022. Vão guardando os nomes e as datas. Alberto Luiz, janeiro de 2022, 3 seguidores. Continuando aqui, é aleatório. Ana _Du, 22 seguindo, 0 seguidores. Entrou em janeiro de 2022, seguindo o Lula. Bora lá. Continuando aqui. Glaze e Silva _@.com. Entrou em janeiro de 2022, seguindo 8 pessoas, seguidores 0. Entrou em janeiro de 2022. Não foi seguido por ninguém. Continuando aqui, mais um. Hudson Oliveira, seguindo 53 pessoas, seguidores 0. Entrou em janeiro de 2022. Perceberam o padrão? Todos em janeiro de 2022. Mas agora, olhem só que coisa muito curiosa que aconteceu. Vocês guardaram os nomes que eu te disse logo no começo do vídeo? Agora preste atenção. Após
fazer uma busca sobre esses nomes na internet. Quando esse vídeo começou a circular sobre a denúncia de que o Lula teria seguidores robôs no Twitter, vejam a mágica acontecendo. No mundo de Nárnia, a mágica acontece. Olhem só. Vamos lá buscar. Duda GG11. Nenhum resultado para Duda GG11. Nenhum resultado para Alberto 23 37 61 57. Vamos buscar, não apareceu, ele sumiu. Que num passe de mágica, o perfil sumiu. Continuando aqui. Nenhum resultado para Underline Eglaze. Sumiu milagrosamente. Nenhum resultado para Duda GG11. Nenhum resultado para Alberto, aquele número. Nenhum resultado para @e_glaze. Como eu disse, vocês guardaram o nome. Nenhum resultado para Jos da Cruz Souza. Sumiu do Twitter, como que milagrosamente num passe de mágica sumiram. Nenhum resultado para Underline Daniela CC. Então vocês viram aí que após esse vídeo circular na internet em que o Lula teria... E aí, Barroso, o que você tem a dizer sobre esses robôs que está ali mais que provado que o Lula contratou para inflar os números dele no Twitter? Ô Barroso, ele é seu padrinho, você vai fazer o quê? Foi ele que te colocou aí através da Dilma, porque a Dilma era um poste do Lula. Mas vamos continuar aqui desmentindo o ministro Barroso. Fizemos 2 campanhas pela televisão e pelas redes sociais estreladas graciosamente pela atriz Camila Pitanga. Querem saber quem é a atriz Camila Pitanga? Vocês já devem conhecê-la pela Rede Globo, mas alguns de vocês talvez não conheçam o outro lado da atriz Camila Pitanga. Então quem é Camila Pitanga? Essa moça aqui, ó, ela faz parte do quê? Do Ele Não, que é o movimento contra o Jair Bolsonaro. Vocês estão entendendo que ele tem um lado, que ele é um político e não um ministro? Boa parte do ano de 2021 foi gasto com uma discussão desnecessária, que significaria um retrocesso. A volta do voto impresso com contagem pública manual. Solução inadequada para um problema inexistente. Olha só como ele mente. Nós não pedimos urna com impressão de papel para levar para casa. É o seguinte, você ia, votava, aí aparecia no visor o papel, o nome do seu candidato, e o papel caía dentro da urna para uma possível contagem. Ninguém diz que esse voto ia ser contado. É para uma possível contagem. Se houvesse suspeita de fraude. Vocês estão entendendo como ele é um propagador de fake news e ele distorce as informações? Mas fiquem até o final. Eu vou mostrar quem é Barroso e vou mostrar as mentiras absurdas que ele conta, que ele inventa sobre o presidente Bolsonaro. É inacreditável. O sistema de votação eletrônica brasileiro é um sistema seguro, transparente e auditável. Mentira! Sabe quem diz isso? Seu próprio amigo Edson Fachin. Quer ver o Edson Fachin te desmentindo, Barroso? Você não tem nem vergonha na cara de mentir assim descaradamente. Então vamos lá que eu vou mostrar o Edson Fachin desmentindo o ex-ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso. Senhoras e senhores, em breve iniciaremos a nossa gestão. E há robusto conjunto de desafios que encontraremos. Segurança cibernética, por exemplo, é um item essencial. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. Ô Barroso, você não acabou de dizer que as urnas eram invioláveis ou que o sistema era seguro? Quem está mentindo? É você ou Edson Fachin? Nós podemos fazer uma cariação um frente ao outro para ver quem está mentindo? Cria vergonha na sua cara, Barroso. Você ficar mentindo para as pessoas. Você não tem nem vergonha. Ele é seguro. O sistema foi implantado em 1996, há mais de 25 anos. Ele é tão seguro que apenas o Brasil, Bangladesh e Butão, apenas 3 países têm essa urna. Sem que jamais se tenha documentado qualquer caso de fraude. Lógico que vai documentar como? Se não existe como você auditar. Como que você vai saber em quem você votou? Não existe essa possibilidade. Só existiria se houvesse um papel que você votasse, apertaria lá 22 Bolsonaro,
Aí você olhava, 22, Bolsonaro confirmava, o papel cairia na urna e essa urna ficaria guardada em um local seguro. Se houvesse algum indício de fraude, aí sim seria contado publicamente. Para de mentir, Barroso. Os votos precisariam ser, 1, transportados num país onde o roubo de carga não é incomum. Olha que desculpa mais esfarrapada, que o roubo de carga é uma coisa comum. A segurança poderia ser feita pelo Exército, pela Polícia, pela Guarda Nacional, pela Polícia Federal. Essa desculpinha não cola, é esfarrapada. 2, armazenados num país em que os antecedentes de urnas que apareciam com mais votos do que eleitores ou que desapareciam eram... Opa, peraí. Então no país que as urnas apareciam mais votos do que eleitores, então aqui você está confessando que realmente é violável? Ô Barroso, olha o que você acabou de falar. Esperem aí, eu vou voltar para vocês ouvirem. Que ele mesmo diz que a urna é violável. Preste atenção. De urnas que apareciam com mais votos do que eleitores. Urnas que apareciam com mais votos do que eleitores. Ele não acabou de falar que é seguro? Peraí, Barroso. Ô Barroso, peraí, querido. O que você está falando? Você está confirmando que a urna é violável. Você mesmo acabou de dizer. Viram como é patético? Ou que desapareciam eram frequentes. Mas não é seguro? Como que as urnas desaparecem, Barroso? Barroso, explica para nós, brasileiros, que somos assim, menos iluminados que você. Explica isso aí para nós. 3, a contagem pública manual de votos, que sempre foi um cenário de fraude entre nós. 2, contagem pública, mas como assim cenário de fraudes? Pode me explicar isso, Barroso? realização do teste público de segurança, quando inúmeras instituições qualificadas fazem ataques ao sistema em busca de vulnerabilidades que possamos sanar. O ódio, a mentira. Ninguém disse que a urna violável. Pode até ser que não, que a urna não seja violável. Mesmo porque, para o cara violar mais de 400 mil urnas Brasil afora, é muito difícil. Barroso, nós estamos falando do sistema eleitoral num todo. Tanto que um hacker ficou 6 meses no TSE e vocês não descobriram. Mas eu vou continuar e vou falar sobre esse hacker. Continue aí. Mentira e as ameaças não são protegidas pela liberdade de expressão porque eles se destinam a silenciar a expressão dos outros. O tribunal considerou também que a acusação falsa formulada por candidato e disseminada em redes sociais no dia das eleições, de que as urnas estavam fraudadas, configura abuso de poder político e uso indevido de meio de comunicação, ensejando a cassação de mandato. Quer dizer que não houve fraude em 2018? Quer que eu mostre para você, Barroso? Eu queria muito ouvir a sua opinião sobre esse vídeo que está rolando aqui na internet. Você poderia explicar ao povo brasileiro o que é isso aqui? A pessoa aperta... Apertou o número 1, apareceu o quê? 13. Olhem lá. 13. E aí, Barroso, o que você me fala sobre esse vídeo onde o cara apertou o número 1, apareceu a foto do Haddad? Explica aí pra nós, Barroso. É fake news isso aí? Você tem como provar que é fake news? Uma mentira não é o outro lado da história. Uma mentira é só uma mentira. Você viu como ele usa assim jogos de palavras para parecer intelectual? Tudo bem, ele é um cara bem estudado, tal, mas ele estudou pro mal. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo. Nenhum dirigente brasileiro é bem recebido pelo mundo. Olhem só o que um ministro do STF, que era ministro do TSE, fala sobre o presidente Bolsonaro. Fiquem aí que eu vou mostrar para você quem não é recebido lá fora e como o Bolsonaro é recebido lá no exterior. Eu vou desmontar a narrativa desse cidadão mentiroso. E nos eventos multilaterais, vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Ele fica nas calçadas esquecido. Vamos ver então? Segundo o Barroso acabou de dizer, o Bolsonaro ele é abandonado nas calçadas e não é recebido lá fora. Ele é tipo meio que o patinho feio. Preste atenção quem é esquecido lá fora.
Esse é o Emmanuel Macron, presidente da França, recebido lá na Rússia. Olhem a diferença entre ele e o Bolsonaro sendo recebido. Podem ver que não tinha nenhuma autoridade russa. Esses aqui são integrantes, embaixada da França na Rússia. Fiquem aí, vocês vão ver a diferença. Agora é o nosso presidente Bolsonaro que é largado nas calçadas e que não é recebido pelo mundo. Bora lá ver então. Recebido com honras militares como chefe de Estado. Barroso, cria vergonha na sua cara e para de mentir. Você já é um senhor. Você deveria dar um bom exemplo e parar com essas fake news, essas mentiras. O povo não é besta. Ô Barroso, quantos votos você teve? Nenhum. Você não teve voto de ninguém. Seu voto é 0. Você foi indicado ao STF porque você defendeu um terrorista, o Cesare Battisti, assassino confesso na Itália. Bom, segundo Barroso, o Bolsonaro ele fica jogado pelas calçadas, mas pelo que eu vi ali, vocês viram, ele foi recebido com honras de chefe de Estado e ainda foi tocado o hino nacional brasileiro e o Macron entrou assim meio escondido, com meia dúzia de gato pingado. Mas vamos lá continuar, porque o Barroso mente muito. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Então espera aí, Barroso, eu vou te mostrar mais um vídeo aqui para você ver quem é o país que é visto com desprezo lá fora. Esse vídeo aqui é do Bolsonaro sendo recebido em Dubai. Olhem só, quem que é abandonado, quem que é o patinho feio, quem que é largado nas calçadas. Preste atenção no Bolsonaro em Dubai, nos Emirados Árabes. Chupa, Barroso. E aí, Barroso, o que você tem a dizer sobre essa recepção do nosso presidente que é abandonado, segundo você, lá em Dubai? E agora, Barroso? Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira. Olhem só como ele é mal informado. Para começar, a Califórnia já está entrando com um pedido de revisão de contagem de votos e a maioria dos estados pediram mudança no sistema eleitoral. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a pessoa não precisava apresentar documento para votar. Mas como assim? Lá você tem que apresentar documento para comprar bebida alcoólica, mas para votar não? Então eles estão mudando toda a lei. É sinal de quê, Barroso? É sinal de quê? Que houve fraude ou não? Ou eles estão mudando porque eles acham bonito? E outra coisa, Barroso, que talvez você não saiba, é que o voto nos Estados Unidos é impresso.
instauração de procedimento administrativo exigindo a apresentação das provas de fraudes alegadas pelo presidente da República. Desnecessário enfatizar que as provas não foram apresentadas porque simplesmente não existem. É lógico que não existe. Como que você vai auditar uma coisa inauditável? Como que você vai provar se o log que foi pedido, a empresa que faz a manutenção apagou? Explica isso aí, Barroso. Como que foi apagado um log, o log de uma urna? O que você fala sobre isso, Barroso? E outra coisa também, como que você vai auditar uma urna que não é auditável? Ela só emite o BU, boletim de urna, a quantidade de votos. Mas ali não diz em quem você votou, não diz seu candidato, não diz nada. Como que você vai provar fraude de uma coisa que não existe? 2. Notícia-crime contra o presidente da República por reiterada divulgação de notícias fraudulentas que se encontram em apuração em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. 3. Notícia-crime contra o presidente da República por vazamento de informações sigilosas constante de inquérito igualmente sigiloso da Polícia Federal. Mentira! Quem diz que o inquérito não é sigiloso é a Polícia Federal. Quer ver, Barroso? Eu vou mostrar para você. Como esse cara mente na cara dura, ele não tem nem vergonha, ele nem fica vermelho quando ele mente. É inacreditável. Então, Barroso, eu acho que você precisa de uma assessoria melhor, ou então mudar o seu estagiário, porque ele te afundou nesse seu discurso. Corregedoria da PF diz que inquérito vazado por Bolsonaro não estava sob sigilo judicial. Dia 8/2/2022, agora de fevereiro. Barroso, você não tem vergonha de mentir descaradamente. Continue até o fim, eu vou mostrar para você quem é Luiz Roberto Barroso. Fornecendo dessa forma dados da arquitetura interna da tecnologia da informação do TSE e facilitando o ataque por hackers e milícias digitais. Mas ele não acabou de falar que é seguro? Ô Barroso, pelo amor de Deus, meu Deus. Gente, ele acha que nós somos patéticos. Ele tá rindo da sua cara. Não é possível. Ele acabou de falar que o sistema é seguro, que é inviolável. Agora ele falou que o Bolsonaro está facilitando o ataque por hackers. Mas não era seguro? Ô Barroso, decide aí, meu amigo. Ou é seguro ou não é. Em período compreendido entre 2018 e a presente data, em Brasília e em outros locais, pessoas identificadas nos inquéritos tais e tais se uniram de forma estruturalmente ordenada, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, produção, difusão e financiamento, com o objetivo de obter vantagens financeiras e ou político-partidárias por meio da produção e divulgação de informações em meios de comunicação, redes sociais ou canais de comunicação, de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, violação de sigilo funcional, ameaças e crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, lesando ou expondo a perigo de lesão o Estado democrático de direito e a independência e a harmonia entre os poderes, ocultando ou dissimulando a natureza, origem, movimentação ou propriedade de valores decorrentes da atividade criminosa. Mentira! Olhem só como o cara mente, não fica vermelho, e eu vou mostrar o vídeo de um amigo dele desmentindo que não há milícia digital. Ainda que se possa conectar essas contas a pessoas que no futuro viriam a supostamente integrar o que passou a se denominar Gabinete do Ódio, cuja existência, aliás, é posta em xeque pela Polícia Federal, como comprovam os seguintes trechos de documentos acostados ao inquérito 4781. E aí eu cito: com os dados disponíveis até o momento, para esse analista, não foi possível assegurar se há vínculo real entre os acusados ou se o vínculo estabelecido se dá justamente pelo grande número de seguidores e de compartilharem o mesmo viés político. Com base no que foi visto, não se encontrou referência à existência do tal gabinete do ódio ou de alguma coordenação de postagens entre diferentes perfis e pessoas. Em relação ao gabinete do ódio, por vezes referidos entre aspas, apesar de o nome e sigla aparecerem em diferentes conversas, não foram encontrados outros elementos que confirmem sua existência de fato e eventuais integrantes. Nesse contexto, com a devida vênia,
não posso acompanhar o relator em todas as suas reflexões desenvolvidas no item 4 do voto de Sua Excelência, ou em sua conclusão pela ocorrência de ilícitos por parte dos representados, uma vez que não há elementos probatórios suficientes para tanto. E aí, Barroso, seu próprio amigo diz que não há elementos probatórios que comprovem a existência da milícia digital. E aí, Barroso, o que você tem a dizer com isso? Você vai processar o seu amigo aí do TSE, que te desmentiu na cara dura? Continua o relatório da Polícia Federal. Identifica-se a atuação de uma estrutura que opera especialmente por meio de um autodenominado Gabinete do Ódio, um grupo que produz conteúdos e ou postagens em redes sociais atacando pessoas previamente eleitas pelos integrantes da organização, difundindo-as por múltiplos canais de comunicação em atuação consistente no amplo emprego de vários canais da rede mundial de computadores, especialmente as redes sociais. Bom, isso aí eu acabei de mostrar o vídeo, o seu próprio amigo te desmentindo que não existe provas do Gabinete do Ódio. Me mostre uma postagem do Gabinete do Ódio, me mostre onde fica o Gabinete do Ódio. Não existe, Barroso, isso é uma ficção, isso foi inventado nesse inquérito aí ilegal que vocês abriram das fake news. Em relatório elaborado por delegada corajosa e independente. Corajosa e independente. É a delegada Denise, que está lotada, sabe aonde? No STF. Ela é a delegada exclusiva do Alexandre de Moraes. Tudo que o Alexandre de Moraes vai pedir, ele pede para essa delegada que trabalha no STF. Eu nunca vi policial federal trabalhar exclusivamente para o ministro do STF. É inacreditável, só no Brasil. Nos últimos tempos, a democracia e as instituições brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrado. Não foram apenas exaltações verbais à ditadura e à tortura. Peraí, quem que o Bolsonaro torturou e qual pessoa o Bolsonaro prendeu? Qual pessoa o Bolsonaro colocou em pau de arara e torturou? Qual veículo de mídia que o Bolsonaro censurou? Quem ele prendeu dos seus opositores políticos? Você está falando de qual ditadura? A que seus amigos defendem? A que a Dilma defende? Da Venezuela, da Nicarágua? Você sabe o que ele falou, esse Barroso? Que a Venezuela é uma ditadura de direita. Você já viu isso? Ditadura de direita. O cara é amigo do Lula. O Maduro é amigão do Lula. Mas ações concretas e preocupantes que incluíram comparecimento à manifestação na porta do comando do Exército, na qual se pedia a volta da ditadura militar e o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Mentira. Barroso, isso é uma mentira deslavada. Você não tem vergonha de mentir para o povo brasileiro, achando que nós vamos cair nessa conversinha piada. O que houve foi um desfile em Brasília, onde os populares pediram a intervenção militar, pediram o fechamento do STF. Não foi o Bolsonaro que pediu. As pessoas podem se manifestar a hora que elas quiserem. Vocês não colocam que o Bolsonaro é genocida, a cabeça dele lá, chutando a cabeça dele? Por que nós não podemos dizer que não concordamos com alguns ministros do STF? Por que nós não podemos nos manifestar? Por quê? É uma ditadura aqui? É só vocês que podem se manifestar? É só você que pode mentir, Barroso? Hã? E outra coisa, o Bolsonaro ele foi porque as pessoas estavam lá na frente do Palácio do Planalto. Ele não foi convidado para participar desse desfile. Ele foi por livre e espontânea vontade ali no Palácio do Planalto. Ele pode ir e vir na hora que ele quiser. Ele é presidente da República. Você não manda no presidente. Você não teve voto nenhum. 2. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes com claros propósitos intimidatórios. Mentira! Barroso, você não tem vergonha na cara, você não fica nem vermelho. Esse desfile que teve foi o seguinte, se chama Operação Formosa. Essa operação acontece e todos os chefes de estados, eles são convidados a participarem desse exercício militar que acontece todos os anos. Com blindados, Marinha faz convite a Bolsonaro para evento em Formosa,
em Goiânia. Militares divulgaram nota informando que o evento ocorre todos os anos, desde 88, porém é comum um desfile para convidar um presidente. E aí, Barroso, você é mentiroso. O Bolsonaro não colocou tanque na rua. Foi a Marinha que foi entregar um convite ao Bolsonaro para ele participar desse exercício militar que acontece todos os anos. Ô Barroso, você quer ver o Bolsonaro recebendo esse convite em mãos? Você é mentiroso. Eu estou mostrando aqui tudo prova de que você está mentindo. Você deveria ser processado, Barroso. Sério mesmo. É que você é a última coisa lá, a última instância. Não tem nenhuma instância além de vocês. Só se pedir para Deus para te processar você. Ei, comandante, para a foto. E aí, Barroso, Bolsonaro recebendo o convite da Marinha para participar de uma operação que é feita todo ano e se chama Operação Formosa. Cria vergonha na sua cara, Barroso, e para de ser mentiroso. Isso aqui é ato de ditadura para você, Barroso? Inclusive, o Bolsonaro te convidou. Você não foi por quê? Você tem medo de militar? Tem medo de tanque de guerra? Vamos continuar aqui desmentindo o Barroso. 3. Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes, como revelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann. Nossa Senhora! Essa é a maior mentira que eu já ouvi, a maior fake news que eu já ouvi. O Barroso, eu acho que o Bolsonaro deveria te processar. Isso realmente aconteceu, mas foi em 2012. Quer ver aqui, Barroso? Caça da FAB em voo rasante destrói fachada de vidro do STF. Prédio do Supremo foi isolado para retirada dos vidros. Não houve feridos. Acidente ocorreu durante troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. Data, olha aqui a data, Barroso. Dia 1/7/2012. O Bolsonaro nem era candidato. Ele era deputado federal. Cria vergonha na sua cara. Você não tem vergonha de mentir. Agora eu vou mostrar o vídeo do caça quebrando a vidraça do STF após o caça ultrapassar a barreira do som, que chama o boom hipersônico. Assim que um caça ele passa da velocidade do som, que é mais ou menos 300 metros por segundo, o caça estava em torno de 600 metros por segundo. Quando ele ultrapassa a barreira do som, ele cria um boom hipersônico. Preste atenção esse barulho que vai acontecer agora. Esse barulho que acontece é quando o caça ultrapassa a velocidade do som. Aí ele dá esse boom hipersônico. Esse boom, ele quebrou as vidraças do STF em 2012. O Bolsonaro não era presidente. Barroso, você mente, você é um mentiroso. Um fato que aconteceu em 2012, você vem colocar na conta do Bolsonaro, achando que nós somos idiotas, ô Barroso. Barroso, se liga, Barroso. Se liga, você está vivendo aonde? Você está vivendo no mundo de Nárnia? Mas vamos continuar aqui, porque ele não para de mentir, é inacreditável. 4. Comparecimento à manifestação de 7 de setembro, com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal e ameaças de não mais cumprir decisões judiciais. 5. Exatamente. Ordens ilegais não se cumprem. E ele não ameaçou nenhum ministro do STF. Ele apenas diz que os ministros do STF estão jogando fora das 4 linhas a Constituição. Ou vocês não entenderam ainda?
o recado. Pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de decisões judiciais que desagradavam. Ué, vocês não podem receber pedidos de impeachment, ô Barroso? Vocês são o quê? São deuses? Quem disse que vocês não podem ser impeachados? Quem pode impeachar vocês é o Senado. Só que o Rodrigão Pacheco, eu não sei porque ele não aceitou. Mas, ô Barroso, fica tranquilo. Seu mandato vai até 2033, mas você será banido do STF muito antes disso. Não se preocupe, tem eleição. O Bolsonaro vai colocar a maioria dos senadores e você vai ser o primeiro a ser chutado do STF. Pode ficar tranquilo, meu amigo, vai ser uma limpa no STF. 6. Ameaça de não renovação de concessão de emissora que faz jornalismo independente. Ameaça de não concessão à Globo que está devendo, e o Bolsonaro disse claramente: se você não estiver com as contas em dias, se estiver devendo para o governo, a renovação não será concedida. Isso aí é lei, está na lei, está no contrato. A concessão vale por 15 anos. Se a emissora estiver devendo impostos para o governo federal, não haverá renovação. E outra coisa, quem disse que é uma mídia independente? É uma mídia militante igual você, Barroso. Queria vergonha na sua cara, rapaz. 7. Agressões verbais a jornalistas e órgãos de imprensa, entre outras. Agressões verbais a jornalistas ou a estagiários que não sabem fazer perguntas? Hein, Barroso? Agora vamos lá que eu vou mostrar quem é Luiz Roberto Barroso. Em uma entrevista para o UOL em 2005, a facção menos à esquerda era a do velho partidão, dos socialistas, da esquerda democrática, onde eu me incluía. Eu não era do partidão, ele era da esquerda democrática. Mas não fica só por aí. Olhem só as declarações do Barroso. Essa sobre retirar a criancinha ali, sabe, quando está começando a nascer, vocês sabem a palavra. É essa liberdade de escolha que equipara as mulheres aos homens e seus direitos e obrigações. Criminalizá-lo é uma má política pública. Então ele é totalmente que as pessoas retirem as criancinhas que estão se formando. Aí o Barroso fala de discurso de ódio, de milícia digital, não sei o que, blá blá blá, cheio de conversinha. Aí está aqui, Correio Brasiliense. Ministro Barroso do STF curte postagem contra Bolsonaro e se desculpa. Ainda estou me adaptando a esta rede. Não curto postagem com conteúdo de polarização política, disse Barroso. Tá bom, faz de conta que eu acredito. Barroso vota pela absolvição de José Dirceu e mais 7 de crime de quadrilha. Ministro não participou do julgamento principal, mas aceitou recursos. STF julga recursos de réus com condenações por formação de quadrilha. Ele foi colocado no STF justamente para livrar José Dirceu, José Genuíno e a gangue do PT. Barroso concede perdão de pena a José Dirceu no processo do Mensalão. Continuando aqui sobre discurso de ódio, Barroso, por que você não toma alguma providência quanto a isso aqui? Miriam Leitão pede banimento de Bolsonaro nas redes sociais. Blogueira lembrou o caso do ex-presidente Donald Trump. Isso é um discurso do quê? Você querer banir uma pessoa das redes sociais. Jornalista da Folha deseja a morte de Bolsonaro. Isso é discurso de ódio ou não, Barroso? Conta aqui pra nós. Em artigo de opinião publicado no jornal Folha de São Paulo, o colunista Hélio Schwartzman disse torcer para que o presidente Jair Bolsonaro morra. E aí, Barroso, o que você tem a dizer sobre isso? Agora, olha o tipo de gente que o Barroso defendeu como advogado. Ele era um dos advogados mais ativos no STF, inclusive ele tinha um dos escritórios assim, de multimilionários. Ele só atendia gente rica e gente com muito dinheiro. Querem ver quem ele está defendendo aqui no STF? Um bandido, terrorista e assassino, mais conhecido como Cesare Battisti. Excelentíssimo senhor presidente, ministro César Peluso, e volto a esta tribuna para tentar impedir a consumação de uma vingança histórica tardia e injusta que significará enviar para a prisão um homem de 60 anos, de cerca de 60 anos,
para morrer no cárcere. Mas antes de demonstrar o acerto jurídico da decisão do presidente da República, do presidente Lula, eu gostaria de ser capaz de demonstrar a vossas excelências que o Lula, no seu último dia de mandato, ele cancelou a extradição do Cesare Battisti para a Itália, onde depois ele foi condenado à prisão perpétua por terrorismo e assassinato. Mas aqui está o Barroso defendendo um terrorista e assassino. Sua decisão é moralmente legítima, em primeiro lugar, porque já se passaram 32 anos, 1 mês e 20 dias, desde o último fato relevante imputado ao PAC e, por extensão, imputável a Cesare Battisti. E aqui não se trata de prevenção individual, porque Cesare Battisti há mais de 30 anos é um homem pacato e ninguém nunca imputou a ele qualquer ato reprovável. Não, ele é um coitadinho hoje. Mas pra que vocês vão condenar ele? Ele só matou 4 lá atrás e feriu mais um monte, deixou vários em cadeira de rodas. Deixa o cara, coitado, ele está há 30 anos, ele não cometeu mais nada, ele não fez mais nada que a gente saiba. Desde o tempo dos anos de chumbo italianos. Também não é o caso de se falar em prevenção geral. A luta entre comunismo e capitalismo já acabou há mais de 20 anos. Já não há mais o papel de se dissuadirem aventuras revolucionárias. Portanto, e é isso que o presidente Lula está fazendo no Brasil, também ao negar a extradição. Que o presidente da República do Brasil não venha a punir no Brasil pessoas que aqui estão por fatos que nós tomamos a decisão política de não punir. Se nós não punirmos os nossos aqui, também não vamos punir os dos outros que estejam aqui por qualquer circunstância. Se nós não punirmos os nossos, também não vamos punir os outros. Vocês entenderam que eles não punem bandidos? Né? Porque bandido não pune bandido. Essa é a verdade. Agora, Barroso, no STF, no julgamento do Mensalão, inocentando a quadrilha do PT que colocou ele no STF no julgamento do Mensalão. Preste atenção. Que vergonha, Brasil. Porque quem votou pela absolvição, para votar pela prescrição, estaria fazendo uma reformatio in pejus. De modo que, embora a minha convicção seja a de prescrição, eu vou votar pelo provimento, pelos fundamentos da ministra Rosa Weber, porque acho que assim eu simplifico o dos votos. Absolvo do crime de quadrilha urbana. Todos os réus condenados por quadrilha. Eu dou provimento Vossa Excelência a todos os embargos infringentes. E absolve todos os réus, não é isso? Pelo crime de quadrilha, exatamente. Viram aí? Barroso absolveu todos os réus do Mensalão por formação de quadrilha. É inacreditável. Esse é o ministro que nós temos no STF e que nós tínhamos no TSE. Mas não para por aí não. Agora preste atenção o tipo de gente que o ministro Barroso defende e diz que é um iluminado. Sabe quem que é? É o cara que violou mais de 40 mulheres, mais conhecido como João de Deus. Vamos ver? Eu amo todos vocês. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas. Aí está o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, elogiando João de Deus, no qual violou 40 mulheres. Esse é o tipo de cara que ele admira. Ainda bem que o Bolsonaro fez justiça para o povo italiano. Bolsonaro recebe agradecimento do governo italiano pela extradição de Cesare Battisti, diz Planalto. Bolsonaro mandou esse terrorista para a Itália e vejam só o que aconteceu. Itália confirma condenação à prisão perpétua de Cesare Battisti.
O ex-ativista fugiu para a França e depois viveu anos no Brasil sob proteção do governo lulopetismo. Batista foi capturado na Bolívia em janeiro e extraditado. O Tribunal de Cassação italiano confirmou nesta terça-feira a sentença de prisão perpétua de Cesare Battisti, ex-ativista de extrema esquerda condenado por 4 assassinatos cometidos na década de 1970, e ele ficou mais de 20 anos aqui no Brasil sob a proteção dos governos lulopetismo. É inacreditável que o PT só defende bandido. Inclusive, os ministros que ele colocou lá só defendem bandidos. Vide Roberto Barroso, que é um mentiroso. Ô Barroso, você é um mentiroso, você é um propagador de fake news, você não tem moral nenhuma, você não foi eleito, você não tem voto de ninguém. Quantos votos você teve da população? 0. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Então, Barroso, fica na sua e para de falar, de ficar se exibindo, porque você não é político. Você é um ministro que foi colocado lá pela Dilma Rousseff só porque você é um esquerdista, só por isso, nada mais. Você não representa o povo brasileiro. Meu nome é Marcos Mendes, eu falo de Santo André. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.